Muito bem, estamos de volta, pessoal. Agora, dando continuidade, né, à nossa manhã do último dia de Consalde, depois de uma palestra muito rica, muito cirúrgica do Brian. Agora a gente vai mudar de área, a gente vai ouvir um pouquinho sobre o método Canguru, né, política pública de assistência em saúde, na voz da queridíssima Aline Maia, que foi minha professora, nossa professora, na verdade, né? Tivemos a honra de compartilhar conhecimentos, queridíssima por todos, né? Ela que é bacharel em psicologia, também pela FTC, né? Neuropsicóloga, especialista em assistência à saúde materno-infantil e pró, né? Não importa se a gente entra e saia, forme, não forme, pró, uma vez pró é sempre pró. Vou adicionar ela aqui para a gente matar a saudade rapidinho. Pro, pode ficar à vontade, tá certo? Se quiser se apresentar de novo, É, se apresente. Vou compartilhar aqui o material, aí você pode começar. então, bom dia a todos, a todas e a todos, né? Eu já fui devidamente apresentada, né, por Silas. Olá, Jéssica. Oi, Pro. Então, hoje eu queria trazer de uma forma muito leve a questão do método canguru, até porque é muita coisa para falar, e ontem eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ficar meio angustiada. Eu não, né, não quis produzir um material muito extenso, mas trouxe alguns pontos do manual do método Canguru, e aí a gente pode ir passeando. E aí vocês podem também me orientando. A gente tem um momento de interação pelo chat, para tirar dúvidas, alguma coisa assim, pessoal? Cadê? Todo mundo sumiu. Toda vez que a gente fala de assistência em saúde do método Canguru, a gente tem que pensar no público a que se destina, né? Então, são pais, mães, avós e bebês prematuros. Pais, mães, avós e bebês prematuros, por quê? Porque a chegada desse bebê provavelmente ocorreu em um momento em que todos não esperavam, né? É, o método canguru, como eu vou tratar mais à frente, ele é por etapas, mas mesmo que exista uma possibilidade, e que o médico já informe a possibilidade desse parto ocorrer antes do tempo esperado, que seria de 42 semanas, ou de 40 semanas, perdão, né? Ninguém sabe o momento e a hora, e aí os pais, eles acabam sendo prematuros também. Então, o método canguru serve para os bebês prematuros, menores de 37 semanas, que nascem com baixo peso, né? É uma realidade do nosso país, em torno de 20 milhões de crianças nascem de forma prematura. No Brasil, os dados de 2015, né, dizem que representa 8,4% dos partos. E, assim, a grande preocupação é porque dentro da prematuridade, um terço dessas crianças vão a óbito, né? Então, o índice de mortalidade é grande. Lógico que com as tecnologias pesadas, com as novas tecnologias, essa configuração mudou. E hoje, o objetivo do método canguru e o objetivo da assistência humanizada dentro do método é a questão da gente combater a morbidade, né? Então, a questão da mortalidade a gente já venceu muito por conta do avanço da tecnologia, mas a morbidade e as sequelas desses RNs, né? Elas ainda são prevalentes, e então existe uma preocupação, porque qual o sujeito que está indo para o mundo, né? Então a gente passa a refletir. Então é muito comum as questões neurológicas, as paralisias cerebrais, né? É muito comum
a questão da cegueira, da surdez. Então, são sujeitos que a gente devolve para o convívio social, que vão ter, de alguma forma, algumas limitações. Então, a ideia da questão da assistência é oferecer, né, melhor qualidade de vida para esse sujeito que sai da UTI, né, e sai desse processo de hospitalização. Aline, significa que todo bebê prematuro terá sequelas? Não. Mas o objetivo, como o Silas apresentou aí, né, por se tratar de uma política pública, é a questão da humanização, né? Então, até para falar do método canguru, a gente tem que voltar um pouquinho para a questão da assistência humanizada, que é o quê? O profissional de saúde se abster um pouquinho das rotinas, do tecnicismo, né? E passar a observar a particularidade, né, do sujeito e o que pode oferecer para a assistência dele, sem que promovendo de fato qualidade de vida para ele e para todos os integrantes daquela família. Então pode passar o slide aí para a gente começar, né? Então, como eu disse, prematuridade é abaixo de 37 semanas, né? Prematuro extremo, a gente entende que é abaixo de 32 semanas, né? Porque o bebê está lá na vida intraútero, protegido por uma cápsula, ainda em processo de formação neurológica, né? Existem situações em que o bebê nasce que a pele ainda nem está completamente, chega transparente, dá para ver as veias, né? E assim, a formação dele não é completa, no caso desse prematuro extremo, que é abaixo de 32 semanas. Esse baixo peso, ele é considerado abaixo de 1.500, já vai para o método canguru. Existe também um critério para ir para o método canguru, ele precisa estar estável na UTI, numa alimentação interal, né? Seja por sonda, seja a própria iniciação da amamentação, que eu vou falar mais à frente, ela deve estar plena, né? Não significa que a criança não vá para essa posição canguru, que é uma posição verticalizada, né, em que o bebê está contido no contato pele a pele com a mãe. Aí eu destaco primeiro a mãe, porque a função da mãe, porque a partir do momento em que essa mulher começa a praticar o método, automaticamente ela manda informações neurológicas para ela, né, produz ocitocina, porque já enviou a resposta de que o bebê não está na vida intraútero, ela produz mais leite, mas não significa que o método ele seja exclusivo para a mãe, né? O método ele pode ser feito pelo pai, pela avó, inclusive por irmãos ou pessoas mais próximas que ficarão encarregadas, né, do cuidado desse RN. E aí, quando a gente fala do método, a gente fala de etapas. Eu coloquei aqui abaixo, organizado por etapas, mas antes de entrar no tópico que eu falo aí de medidas humanizadas, eu falo de etapas porque ele é dividido em 3 etapas, né? O pré-natal e a questão da assistência na unidade de terapia intensiva, conta como a primeira etapa. A segunda etapa, que a gente chama quando o bebê vai ou para uma enfermaria de cuidados intermediários, tipo, ele não precisa de todo o aparato técnico, toda a tecnologia pesada que existe na UTI neonatal, mas ele precisa ainda de um monitoramento, uma assistência da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia e médica também, né? E aí ele vai para essa unidade de cuidados intermediários, e aí, nessa segunda etapa também, vem a questão do que a gente chama de um SINCA, que é a unidade do método canguru. Depois dessa unidade do método canguru, a gente tem a terceira etapa, que seria a alta, né, o acompanhamento ambulatorial ainda, como oferta do serviço hospitalar, e o acompanhamento da equipe de saúde da unidade básica. Então,
é consolidado nessas 3 etapas, e o bebê, ele só recebe essa alta do método canguru, essa alta hospitalar, quando ele chega a 2,5 kg. Então, o acompanhamento dele na unidade básica de saúde e pelo hospital se torna mais espaçado. Mas quando eu for para os tópicos mais à frente, eu vou especificando o detalhe de cada etapa, a particularidade de cada serviço na prestação da assistência a esse RN, né, a esse público a que se destina. Então, como é que surgiu o método canguru, né? Surgiu na Colômbia, um médico passando por dificuldade nas questões de assistência à saúde, faltando incubadoras, né, que é aquele caixotezinho transparente. Depois que eu fiz os slides, era para eu ter trazido mais ilustrações, porque nem todo mundo conhece a unidade, né? E aí, a incubadora, por falta de incubadora, por falta de profissionais de saúde para prestar assistência a esses RNs, ele começou a solicitar das mães que colocassem o bebê em contato pele a pele para promover o aquecimento. Para quem não sabe, o bebê, o RN recém-nascido, né, o prematuro, ele tem uma dificuldade muito grande de regulação de temperatura. Então, quando ele está na incubadora, existe uma regulação da temperatura. Quando ele está no cuidado intermediário, existe a questão também do berço aquecido, o colchãozinho fica meio aquecido ali. Então, para regular essa temperatura, e é o grande boom do método canguru, que se difere nas assistências na América Latina e em outros países. Porque na América Latina, e principalmente no Brasil, se pensou, é uma abordagem mais ampla, né? Ele abarca também a questão da família, o fortalecimento de vínculo familiar, vai para além dessa troca de calor, do contato pele a pele. E já nos outros países, que não têm dificuldades com essa questão da assistência, se limita a isso, mas alguns estudos já apontam, né, para o fortalecimento do vínculo e da necessidade de trazer essa família para os cuidados. Então, é uma prática lá da Colômbia desde 1992, mas no Brasil só vai se consolidar, né, como contexto de políticas de saúde nos anos 2000, quando surge o Manual de Referência à Assistência Humanizada ao Parto, o pré-natal, parto e o pós-parto da mulher. Então, você vê aí, existe um corte temporal de 10 anos. Assim como vai existir um corte temporal de 10 anos para a questão de consolidação dessa política, porque a consolidação e a garantia, de fato, de alguns direitos da mulher só vem com a Rede Cegonha, que é instituída em 2011, que traz a questão do direito ao acompanhante, né, no hospital, o direito do acesso do pai à unidade de terapia intensiva, ao direito ao acesso dos avós, né, e conversando com a equipe a questão dos irmãos, certo? Então, eu queria deixar claro aqui que avós, pais, essa família mais próxima, ela tem o direito a acesso à unidade de terapia intensiva. Aline, e nos contextos do Covid, como é que está isso? De fato, se limitou. A visita não está proibida, certo? Mas o horário da visita, o pai que antes tinha acesso livre, teve um horário reduzido para a questão desse controle, né, da questão da barreira sanitária mesmo, e o controle para não existir novas infecções, né, para além das que já ocorrem dentro das unidades de terapia intensiva. Então, esse horário da visita dos pais, nas 2 unidades que eu visitei semana passada, está restrita a 2 horas. Então, acontece de 2 da tarde às 14. Antigamente, era acesso livre, e no método mesmo, na UCINCA, que
terceira etapa, depois que recebe a alta da UTI, o pai também tinha acesso livre, e esse tempo de visita também está limitado, certo? Como eu já falei, é organizado em etapas, e aí eu trago uma definição do manual, né, do método Canguru, que é a terceira edição, lançada em 2017, que nos diz: o método Canguru é um modelo de atenção perinatal, aí eu destaco a palavra perinatal, depois eu volto, voltado para atenção qualificada e humanizada, que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial, destaco também essa palavra, a ambiência, também recebe destaque, que favorece o cuidado ao recém-nascido e à sua família. O método promove a participação dos pais e da família nos cuidados neonatais, faz parte do método o contato pele a pele, né? A pessoa, em alguns lugares, existe uma faixa de malha, né? E aí Silas apresentou que eu era pró, e aí com os alunos em sala de aula, eu fiz o experimento, né, de que cada aula que era ministrada, eu levava 2 slings e colocava bonecas para que durante a aula a pessoa ficasse com o bebê ali na posição canguru, né? Mas não necessariamente precisa ter essa faixa de malha, né? Existem locais que os pais só colocam contato pele a pele e para segurar a criança até dentro da própria roupa, certo? E começa de forma precoce, começa desde a UTI, desde que a criança esteja estável clinicamente, né? Esteja com a saturação boa, não esteja em situações de estresse, né? Eu vou falar mais à frente, e evoluindo até a posição canguru. Na UCINCA, quando de fato é reforçado a questão da posição canguru, esses pais, ou essa mãe, me perdoe aqui, eu vou trazer em destaque a questão da figura materna, né? Ou essa mãe, eles passam quanto tempo quiser e achar necessário para que a criança fique ali na posição, certo? Então, se ela quiser passar o dia todo e a criança estiver estável, ela já está treinada para perceber se existe algum desconforto ou se existe alguma alteração clínica que precise de suporte da equipe para a criança sair dessa posição. Outra coisa que eu trago de destaque, então vamos voltar lá, né, aos destaques que eu fiz. Atenção qualificada e humanizada. Vai nos dizer a respeito do acolhimento da equipe, levando em conta as singularidades e particularidades daquela família. Um tema polêmico e que eu posso trazer aqui, que foi discutido no último treinamento do método Canguru, eu acho que eu fiz em 2019 o último treinamento, nos diz das novas configurações familiares, certo? Então, assim, se a puérpera, né, aquela mulher que acabou de parir, nos disse que sua companheira é o pai da criança, a gente tem que avaliar, né, isso e tem que respeitar, né? A assistência à saúde, ela não pode fazer essa distinção. Então, assim, às vezes, como profissionais de saúde, né, e é muito comum, nós trazemos juízos de valores do que a gente tem de representação, de relações de gênero, de orientação sexual, e a gente quer aplicar isso à nossa prática. Então, é algo que eu trago para problematizar, né, para a gente entender a história familiar, psicossocial, né, daquele sujeito que a gente está prestando assistência. Afinal de contas, a gente tem que prestar assistência a ele em toda a integralidade e respeitando, né, as diversidades e as escolhas do sujeito. Então, assim, é muito comum nessas unidades aparecer, as pessoas não se definem, as pessoas não falam assim, né, não se definem quanto à sua orientação sexual, eu sou homossexual, sou homoafetivo. Então, geralmente, vai ser comum na assistência aparecer aquele tio ou aquela tia com mais frequência. E às vezes necessariamente não é o tio, tipo, não é o pai
biológico da criança, mas vai ser a pessoa, o sujeito que vai assumir aquela função. Então, às vezes, as pessoas não declaram isso. E aí, só com o tempo, porque geralmente são internações prolongadas, é que a gente vai percebendo, né, que aquele tio ou aquela tia é quem, de fato, vai assumir essa função, e nos cabe, né, como profissionais da saúde, estimular o que é preconizado dentro dessa política de saúde, certo? Outra coisa que eu dei destaque é a atenção biopsicossocial, que são, tipo assim, são outras questões que também perpassam os nossos processos de julgamento, né? Então, não é à toa, e aqui eu trago destaque ao profissional de psicologia, né? As psicólogas, psicólogos que estão nessas unidades, de sempre estar sensibilizando a equipe a prestar atenção nesse detalhe. Então, é assim, eu tenho que respeitar a individualidade, eu tenho que respeitar de onde esse sujeito vem, eu tenho que respeitar a cultura desse sujeito, eu preciso orientar para a questão de conflitos culturais, né? Não se esbarrar em algo que possa prejudicar aquele RN, né? Aquele neonatal. Então, assim, a importância da vinda desses avós para essas unidades está aí, porque são os avós que nos trazem a história, como é que se configura aquele arranjo familiar, são os avós que trazem as questões, evidenciam as questões culturais, né? Nos cabe orientar, mas a gente não pode refurtar, né, o que culturalmente é trazido, porque toda cultura, o sujeito tem uma forma de produzir saúde, assim como produzir doença. E a gente precisa estar atento às características dessa cultura. Tipo, é muito comum a avó chegar e falar, esse menino não vai se criar. Ou então algo que é muito comum, falar, seu leite é fraco, você não é boa parideira. E perceba a pressão em cima dessa puérpera, né, que já está sendo mãe de forma prematura e que vai trazer uma série de desajustes emocionais, psicológicos, que vão afetar diretamente na construção desse afeto e no cuidado desse bebê. Então, é algo que a gente precisa estar atento. Outra coisa que eu destaquei no momento que eu estava falando, a questão da ambiência, certo? Na vida intrauterina, o bebê está ali quietinho, está contido, né? O espaço é pouco. Tem a questão da temperatura, tem a questão da luminosidade e tem a questão dos ruídos. Então, a UTI neonatal, ela precisa se preocupar com a questão dessa ambiência, para que a gente não seja, o ambiente não seja insalubre, enquanto a gente está querendo prestar assistência. Então, a questão da luminosidade, de ruído, de temperatura da UTI neonatal, de qualquer UTI, de qualquer unidade, mas da UTI neonatal a gente destaca isso, porque precisa ter esses cuidados, né? Até a questão do tecnicismo, né? Da equipe, de tipo assim, estabelecer horários. Não, a gente tem que respeitar muito o tempo do bebê. O bebê, o bebê prematuro, ele perde peso com muita facilidade. Então, até se eu for manipular ele, mudar ele de posição, eu já estou fazendo com que ele tenha um gasto energético e ele possa perder peso. E o grande objetivo é o ganho de peso, né? E promover qualidade na assistência. Pode mudar, que aí com os pontos eu vou explanando mais. Então, nosso próximo slide vai trazer da questão das vantagens, né? Então, as vantagens do método canguru. Vamos voltar lá para a primeira etapa que eu falei, que o método começa no pré-natal, correto? Então, no pré-natal, quando essa mulher que é orientada, sabe que existe a possibilidade da ocorrência do parto prematuro, ela já vai desmistificando algumas questões em relação ao processo de hospitalização e
ao processo de cuidados com o RN, né? Quem é esse público de gestantes que correm o risco de ter partos prematuros? Então, gestantes de gemelares, né? Corre esse risco. Gestantes que têm infecções com frequência, correm esse risco. A questão da hipertensão, da diabetes, né? Também pode correr esse risco. A diabetes ainda entra muito em discussão, né? Porque às vezes esse bebê, ele tem um ganho de peso muito grande. Então, ainda entra em discussão, mas essa mulher, ela já é orientada. Mulheres que fazem o uso e o abuso de substâncias, né, psicoativas, a exemplo do tabaco e do álcool, né, algo que chama atenção. Esse público também, a gente entra aí também as questões de raça, de fatores socioeconômicos, né? Então, quando essa mulher é orientada pelo profissional que está fazendo um acompanhamento de pré-natal, que cabe também salutar aqui que nem sempre esse acompanhamento é adequado, porque às vezes a mulher só vai buscar assistência, né, depois de 6 meses, né, e não fez aquela bateria de exames anteriores, ou porque a unidade básica é distante, ou porque ela não percebeu o seu corpo, e ela não sabia que estava grávida, né, N fatores na questão dessa qualidade do pré-natal. Quando você orienta essa mulher, automaticamente você reduz o nível de ansiedade dela e ela já está mais ou menos ciente por que caminho ela vai fazer dentro do processo de internação e dentro do processo, né, do pós-parto, do puerpério, o que ela vai viver, né? Então, os estudos de psicologia também falam que uma coisa que favorece ao parto prematuro, essa questão da ansiedade da mulher na vivência do parto, né? Por N fatores, ou porque foi uma gestação que não foi planejada, ou então não foi desejada, mas a gente precisa ter um cuidado com o uso desses termos, né? Do desejo e do planejado. Dessa ansiedade por querer ou então alguém que esteja vivendo uma gestação muito sofrida, né? Ela quer sair daquele momento, então existem aspectos psicológicos que estão envolvidos na questão do parto prematuro também. Então, essa mulher que é orientada e sabe o que vai vivenciar, ela já sabe mais ou menos o que ela vai enfrentar. Sabendo o que ela vai enfrentar, ela vai ter mais recursos egóicos, né? Recursos emocionais para lidar com a internação. Então, a gente também evita as reinternações no primeiro ano de vida, porque se essa mulher está passando pelo processo de orientação, ela sabe o que vai viver, ela também vai saber. Então, ela, na UTI, pronto, passei no pré-natal, entro na UTI, todo mundo associa a imagem da UTI a um ambiente em que existe grande possibilidade de morte, né? E a gente precisa desconstruir, né? Existe possibilidade de morte? Existe, mas é um ambiente que, na verdade, é para pacientes graves que precisam de atenção e assistência em 24 horas por dia, alguém toda hora monitorando. Então, a gente precisa desconstruir essa associação. Então, também vai reduzir essa ansiedade. E o método acontece ali, né? Reinternações no primeiro ano de vida, porque ela está sendo assistida e ela é orientada desde o início. As vantagens também, aumento o vínculo afetivo, inclusive a experiência que eu citei anteriormente, que eu fiz com os alunos, você percebia que existia um movimento. Primeiro, eu falei que queria fazer primeiro com os alunos do sexo masculino, né, independente da orientação. E aí você via aquela resistência, vai botar aqui, e já ao longo e ao término da aula, daqui a pouco você já estava vendo ele assistindo aula, fazendo carinho.
Então, você percebe que aumenta essa vinculação, que você começa a manifestar suas formas, né, de liberar afeto, de fazer carinho. A experiência tinha esse objetivo, né, e de quebrar alguns estigmas que a gente traz por conta da nossa cultura, por conta do social, né. Melhora a adesão da amamentação, que é o que eu falei, vai liberando hormônios. A mulher, né, ela se motiva, de fato, a produção do leite aumenta quando ela começa a colocar o RN na posição canguru, que acontece desde a UTI, né, ela já é estimulada. Aline, a amamentação ocorre só no seio materno? Não. A fonoaudiologia, junto com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, utilizam de vários métodos. Você coloca a criança na posição, faz translactação, oferta o leite no copinho, existem N possibilidades, certo? Melhora desenvolvimento psicomotor, oral, né? Então, a gente, pensando nesse desenvolvimento motor, a criança, quando ela está na vida intraútera, eu já falei, ela está contida, né? Os estímulos que ela recebe ali são mais contidos. Imagina uma criança solta, que é o que dentro da psicologia a gente chama de holding e handling, né? Então, ela fica solta. Então, aquela contenção vai fazer ela se organizar neurologicamente, né? E a questão motora também, desenvolvimento motor, e o oral pela estimulação, né, do tempo todo da amamentação. Proporciona autonomia dos pais com o cuidado do recém-nascido, reduz o estresse e a dor do recém-nascido. Vem outra característica, autonomia dos pais. Quando o bebê adentra a UTI, os cuidados ficam muito sob a responsabilidade da equipe, né? A equipe de enfermagem, a equipe médica. E, às vezes, os pais, eles se sentem capacitados para promover esse cuidado, né? E são seres tão pequenininhos, tão frágeis, e aí essa insegurança só aumenta. Então, toda a equipe, às vezes, toma de conta daquela criança e os pais se sentem sem função naquele momento, né? E aí a gente, como profissional da saúde, é algo também que eu trago para reflexão, para ter cuidado. Eu sei que na UTI Neuro a gente se aproxima muito mais do paciente, da família, e às vezes a gente utiliza termos que provocam ciúmes nas mães. Às vezes a gente chama os bebês de filho, filha, né, de meu amor, eu sei cuidar de você, né, quem lhe conhece sou eu, quem entende a sua linguagem sou eu, e isso provoca ciúmes e à frente, né, como eu falei, a internação é longa, as mães começam a procurar conflitos que às vezes a gente não sabe a raiz, mas com o discurso e com o perceber a forma como é prestada assistência, a gente pega, né, o porquê, e às vezes é os ciúmes. Então, assim, é sempre bom orientar a mãe, acompanhe o banho, mesmo que não seja ela que esteja fazendo o banho na UTI, ela acompanhando, ela vai se sentir dentro do processo, né? Ela vai se sentir membro participante daquilo. Então, e ao mesmo tempo a gente está estimulando que lá na frente ela não vai ter quem faça isso. E ela vai precisar fazer. Então, a gente precisa estar atento a isso e sempre incentivar a questão da autonomia. A questão do estresse e da dor é que o bebê, como ele passa por vários procedimentos iatrogênicos, né, procedimentos invasivos, e como o sistema neurológico dele não está completamente formado, a questão da dor é que ele não sente dor no local em que um catéter está sendo inserido, ou injeção, ou então mesmo até a passagem da sonda, né? Ele sente uma dor sistêmica, ele sente dor no corpo inteiro, né? E ele fica desorganizado, ele fica
estressado, né? A questão da luminosidade, o bebê ele passa a maior parte do tempo dormindo e os ruídos e os procedimentos interrompem esse sono. Então esse bebê fica mais estressado. Aline, como é que avalia, né? Se o bebê está estressado ou relaxado? A questão da face, né? Quando está com a face mais franzida, ou travando a boca, às vezes está com a face relaxada, mas está travando a boca, está travando a mãozinha, né? A fisioterapia utiliza muito de escalas de avaliação de estresse do bebê, é algo que eu acho que a psicologia poderia se apropriar mais. E aí você percebe o estresse do bebê, né? Enquanto esse bebê, a gente teria que promover um ambiente semelhante à vida intrauterina, né? Então, essa dor e esse estresse é uma vantagem do método canguru, porque organiza esse bebê fora os estímulos que aqui fora, né, na UTI é cheio de ruídos e lá dentro é aquele movimento, né, do aparelho digestivo da mãe e as batidas do coração. Então, quando você vê algum profissional falando assim, agora vamos escutar o coraçãozinho da mamãe, é porque, de fato, ali vai trazer para ele uma organização, né? E ele vai ficar naquele método e vai promover o relaxamento, né? Melhora no desenvolvimento neurocomportamental, que eu acabei de falar, psicoafetivo. Por que a gente bate o tempo todo nessa questão psicoafetivo? Porque eu tive uma gestação que foi interrompida antes do tempo, vou botar entre aspas, né? Os primeiros cuidados, a assistência está para com a equipe. Como é que eu vou estreitar essa vinculação? Imagine. Então, é muito comum os dados de que bebês prematuros sofrem, quando não tem a questão psicoafetiva estimulada, sofrem violência quando retornam para casa, né? Porque não criou uma vinculação. Melhora o suporte da equipe multidisciplinar, né? A equipe, ela de fato, ela se relaciona diretamente com uma família, né? E ali, aquele ambiente acaba se tornando a extensão de casa, né? E aí, quando vai para um SINCA, que é a segunda etapa, que é de fato a etapa do método canguru, a equipe o tempo todo está observando se aquela família, não vou trazer a figura da mãe, mas aquela família está criando autonomia, se isso foi estabelecido, se estão sendo orientados, né? Como equipe multiprofissional também, a gente precisa ter muito cuidado na quantidade de informações que são dadas, né, de vez. Eles precisam ser orientados, ser informados, mas a quantidade de coisas que é dada de vez. Então, é o período para a gente também ir se adaptando, para ir orientando, observando as falhas, para dar autonomia a essa família. Pode passar. E aí, vou trazer, né, para a equipe, a construção de um plano de cuidado terapêutico singular, respeitando a individualidade do bebê, né? Então, não adianta eu falar que tem uma rotina de banho e aquele bebê está dormindo. Gente, não é adequado acordar o bebê para tomar banho. Inclusive, assim, prematuros extremos, eles não tomam banho todos os dias, não. E aí, como é que você vai explicar isso para a mãe? Né? Porque a mãe fala, mas meu filho deixaram alargado, não deu banho. Então, se não passar pela orientação, elas não vão saber que tomar banho, né, principalmente no período da manhã, que é mais quentinho, para regular essa temperatura térmica, né, são banhos limitados, não é banho todo dia. Né? Então, para também não gerar outros conflitos, né? Então, esse cuidado terapêutico singular beleza, eu tenho que estimular a amamentação, mas tem mulher que não tem o desejo de amamentar. Será que se eu forçar isso, não vai prejudicar a questão da vinculação, que é minha prioridade, né? São histórias e histórias. A gente depois pode dar um tempinho para conversar mais sobre isso, né? O tempo todo eu estou falando de acolhimento e orientação, promover, proteger e apoiar o aleitamento materno,
porque o aleitamento materno tem suas vantagens, aí seria uma outra aula, né? Mas a gente sabe que a vacina principal, sabe que é o leite adequado da mãe, né? Com a quantidade de gorduras adequadas para que aquele bebê ganhe peso, né? Até essa questão da amamentação tem que obedecer o ritmo e o horário do bebê, porque até no amamentar ele perde peso também, né? É desenvolver ações educativas e ações ocupacionais para as mães, né? Elas ficam com tempo ocioso, a gente precisa preservar a questão da saúde mental. A mulher, no pós-parto, ela passa um período que a gente chama de baby blues, que é um certo entristecimento, até pelo gasto de energia após o parto, ela precisa muito de apoio da rede social. Mas tem a mulher que não consegue passar por esse baby blues de uma forma tranquila, ela tem uma predisposição para desenvolvimento da depressão pós-parto. A gente precisa considerar isso, né? Então, as atividades educativas, a gente se depara com outro aspecto psíquico da mulher, né? Ela idealizou um bebê, geralmente aquele bebê Johnson, né? Gordinho, dos olhos claros, né? Quando a gente traz o bebê fantasmático, o bebê que você idealiza durante a sua gestação, é aquele bebê, coisa, e aí ela vai se deparar com um sezinho pequeno, às vezes com uma traqueostomia, às vezes com a colonoscopia, né, com a bolsa, né, então a gente precisa trabalhar psiquicamente esse bebê real, né, a gente precisa estimulá-las, né, esse tempo ocioso no hospital pode ser trabalhado com grupos, para que elas reflitam sobre suas questões, deem apoio mútuo, né, junto com a terapia ocupacional, eu acho legal a produção de lembrancinhas para o retorno para casa, porque tem gente que vai parir e nem arrumou o quartinho, né? Porque às vezes acontece de forma inesperada. Então, vamos produzir as lembranças, vamos fazer, lógico, com todo o critério de controle de infecção. Uma vantagem também do método Canguru é o controle de infecção, porque a mãe começa a produzir a colonização de bactérias, né? E aquele bebê vai criando imunidade daquilo. Então, a gente também tem uma redução das infecções hospitalares por conta do método Canguru. Orientar a família na alta hospitalar, né? Comunicação com a equipe. Então, essa família, depois da Alcinca, ela vai receber aula, e aí eu preciso de um profissional de saúde que entre em contato com o profissional de rede básica do município de origem. Aí, para aqui, vem detalhes, né? Que tem uma assistência de alta complexidade, mas mora num município muito distante, em vez dessa alta hospitalar acontecer quando o bebê tem 2 quilos, atinge 2 quilos, ela às vezes pode passar por 2 quilos. Peraí, gente, chegou aqui, por 2,5 kg, né? Porque nesse follow-up, que é depois o acompanhamento, nessa terceira etapa, que seria o acompanhamento ambulatorial, esse bebê ele deve retornar com uma certa rotina para os atendimentos com o médico no ambulatório, com os demais profissionais da equipe, né? E aí a gente precisa ter cuidado por conta dessa distância. E aí, então, para ficar mais seguro, às vezes essa alta hospitalar só acontece com 2,5 kg, mas a depender do município de origem, essa alta é dada com 2 quilos, certo? Deixa eu ver onde eu parei. Participação e capacitação do serviço da condição básica, às vezes o método Canguru, e é muito discutido nos hospitais de alta complexidade, mas isso não é transportado para os profissionais de saúde que vão prestar assistência na unidade básica. Então, a gente precisa capacitar, assim como foi objetivo, né, do Ministério da Saúde, capacitar profissionais que estavam atuando na educação para que os estudantes eles saíssem mais ou menos com a ideia de como é que funcionava o método, né? Então, funcionava e no sentido, porque geralmente a atenção básica é a nossa porta de entrada, né? Tanto para a saúde quanto para as práticas
como oportunidade de trabalho. E aí, como trabalhar se eu não compreendo o que vem de lá? Né? Então, o Ministério da Saúde se preocupou nesse momento de também estar capacitando profissionais que estivessem atuando na educação. Então, assim, eu trabalhei por 4 anos em UTI NEL, mas eu só fui receber a capacitação quando eu já estava, lógico, eu tinha um curso anterior, mas era de assistência à UTI neonatal, que entrava a questão do método, mas a capacitação do Ministério, que antes era feito, era selecionado profissionais prioritários, né, que eles entendiam como prioritários para assistência, eu só fui conseguir quando eu estava no campo da educação, uma coisa que eu lutava, né, geralmente a prioridade é para a equipe de enfermagem, para a equipe médica, equipe de físico e fono, e os demais profissionais, às vezes, precisam dessas orientações e eles não recebem. Então, assim, é algo para a gente refletir. Como a gente ainda tem 10 minutos, né, minha fala, eu vou encerrar e vou deixar aberto para discussão, para alguma dúvida que possa ter surgido, até para a gente conseguir administrar. Na minha apresentação, pode passar aí meu agradecimento. Eu esqueci de colocar as referências. Minha gente, pecado mortal. E agora que eu estava apresentando. Mas toda a apresentação ela é tirada do manual, certo? Manual do Método Canguru, que é esse de 2017, que lá na citação eu coloquei, mas esqueci de colocar a referência final, a terceira edição, que é o mais atual, certo? E aí eu vou abrir esse espaço para a gente trocar também. Silas. Estamos aqui corujando, acompanhando. E enquanto você fazia, né, a explanação, sempre vindo, né, as memórias de quando a gente compartilhava isso enquanto matéria, né, todas essas responsabilidades e cobranças, querendo ou não, para as mães, né, a gente sempre criticando esse ponto de vista, porque, de uma certa forma, a gente pode afirmar e a sociedade, de uma forma geral, parece que tem um ódio ao feminino, né? Quando a gente fala em cobrar uma mãe, por exemplo, que está dando colo para a criança e dizer que a criança vai viciar nesse colo, né? Dizer que pode passar uma noite ou outra, a criança dormindo sozinha, que isso não vai matar ela, né? Esses comentários que revelam, né? Toda a estrutura machista, patriarcal que a gente tem ainda hoje, que se perpetua, né? E são políticas públicas como a do Método Canguru, né, que fazem a diferença, né, na saúde e no bem-estar dessas mulheres. Né? A gente sabe que mesmo com os novos modelos, né, de família e tudo mais, a gente sabe que existe sim uma predisposição de etnia, de classe social, né, de gênero de uma forma geral, onde a gente consegue reparar todo esse desbalanceamento, vamos usar esse termo aqui. Então, a sua explanação é muito clara quanto a isso, né? Eu fico muito feliz em dividir esse momento novamente. É tão gostoso acompanhar isso do outro lado agora, né? Onde a gente consegue perceber toda essa importância no dia a dia, né, das usuárias desse serviço. Enquanto você estava falando, né, sobre essas orientações ao serviço de psicologia, né, que a gente entende que esse serviço ele é ofertado, né, não é um serviço compulsório, vamos colocar nesse termo. A Josi questionou aqui como orientar mulheres que fazem uso de substâncias psicoativas e estão passando por um processo de ansiedade, né, dentro desse cenário. Ela fala na assistência na unidade básica. Creio que sim. Ou no processo, porque assim, no hospital a gente vai se deparar, porque às vezes no hospital, vou trazer para a minha realidade, no hospital às vezes a gente vai se deparar com usuárias, né, usuárias do serviço, que eu falo, que fazem uso de substância
que, por exemplo, ali, por conta de ser um ambiente de institucionalização, porque existe uma rotina, existem regras, né? Passar por período de abstinência, e aí ter essa elevação da ansiedade, né? Por conta da abstinência. Então, existe toda uma mobilização do serviço social, né? Porque a gente busca a questão de rede de apoios. Essa mulher, ela pode estar sendo substituída pela avó, né? E aí entra toda uma questão do serviço social para ver se de fato perpassa o desejo daquela mulher, a permanência, buscar a mais próxima. A gente também fortalece essa rede de vínculos de apoio. E essa mulher chega com isso estruturado, dizendo que não tenho pai, não tenho mãe, mas de repente ela tem uma vizinha, tem uma tia distante que pode ser essa rede de apoio para ela. Então a gente, tipo assim, elas têm muita dificuldade de institucionalização. Então, geralmente são casos, né, que tem uma evasão dos serviços, e aí entra o serviço social, entra a equipe médica também, porque apesar dessa mãe ter recebido alta hospitalar, e ela está ali na instituição por conta do bebê, a gente pode conversar com a equipe se existe a possibilidade de intervenção medicamentosa, né? Porque a gente sabe que com a questão do uso de substâncias, esse bebê, ele vai ser um bebê mais estressado, irritadíssimo, e ela com ansiedade por conta da abstinência, esse processo de vinculação não vai ser legal. Então, é cada caso, né? A gente precisa avaliar. Sim. E, de repente, ela faz o uso, mas o processo de vinculação dela, inclusive, é o que estreita ela com a força de estar na abstinência, né? Então, a gente envolve toda a equipe mesmo para ver se existe a possibilidade de uma intervenção medicamentosa, né? Mas a gente precisa respeitar o sujeito. Ela é o que é, né? E eu não vou excluir ela do processo do cuidado do filho porque ela faz o uso de alguma substância. A gente vai avaliar como é que a gente pode adaptar aquele caso, aquele contexto. Então, pode convocar alguém da rede de apoio ou pode haver alguma intervenção com o sujeito, se for do desejo. Certo? E na assistência da unidade básica, já no pré-natal, já que eu sei, é muito difícil também essa usuária comparecer às consultas de pré-natal, mas cabe a orientação e cabe convocar essa rede socioassistencial, essa rede de apoio dessa mulher. Porque é um papel de toda a equipe, né? De toda a equipe. Entendendo, atribuindo mais a determinados profissionais, mas é uma responsabilidade de toda a equipe, né? Já é uma perspectiva transdisciplinar, né? Então, independente da instituição que está ocorrendo aquela assistência, é de responsabilidade dessa equipe. Isso me lembra, por exemplo, a matéria de enfrentamento, né? Também ministrado por Aline, onde a gente estava discutindo a respeito desse apoio social, instrumentalizado ou não, né? É de extrema importância, né, para o enfrentamento de determinadas situações de crise, né? Seja na prevenção, seja na recuperação dessa crise. Inclusive, eu tenho algo a pontuar. Quinta-feira, quando eu fiz visita técnica, né? Porque por conta de vocês eu fiz. Minha gente, deixa eu ver como é que tá funcionando por conta do Covid. E aí, quinta-feira, eu fiz uma visita técnica e eu cheguei no momento em que estava havendo um debate com o serviço social e com a equipe, no sentido de que tinha uma mãe que tinha tatuado uma folha da cannabis, né? E a assistente social estava falando, isso não me diz nada. Se ela está cuidando do bebê, se ela não tá provocando problema, isso não me diz. É a história dela, a gente tem que respeitar. Ela está fazendo uso da substância aqui dentro da instituição? Não está. Então, isso não me diz nada. E eu cheguei no momento em que estava havendo essa discussão. Né? Então, a gente tem que respeitar, sim, a singularidade e a individualidade e traçar um plano terapêutico, um projeto terapêutico com aquela mãe. Sim. O que você está disposta a fazer? Como é que você acha que a gente pode chegar a um denominador comum? Né? Porque aqui existe uma regra, existe uma rotina. E é a grande dificuldade que a gente tem com institucionalização. Né? Porque queira ou não queira, o hospital é institucionalizado. Com certeza. Por conta do horário
Amanhã. Eu tentei correr. Não, foi cirúrgica no tempo, foi na boa. Inclusive, eu estava comentando aqui por fora, né, que um dia eu vou fazer uma apresentação com 5 lâminas, eu vou respeitar o tempo, porque a gente sempre passando o tempo e é algo para se aprender só na prática mesmo. A gente agradece muito, muito mesmo. Eu falo toda vez que eu vou encerrar uma palestra que se deixar, eu agradeço o resto do turno inteiro, né, porque sua participação é muito importante para a gente, né, para o evento em si. E a gente já te convidou sabendo que seria uma exposição muito certeira, né, muito cuidadosa, e sua presença aqui só reforça isso. Muito obrigado mesmo. Muito Eu que obrigada. agradeço. Ô, Jéssica, eu que agradeço. Eu gostaria de parabenizá-los em relação à iniciativa, quando o Silas me apresentou qual era o objetivo do congresso, né, do porquê. E me coloco à disposição sempre que precisarem, certo? E a gente vai contar com você Obrigada. sim, pode aguardar. Não, me coloco. Aí, E a gente Oi? sente muita saudade. A gente sente muita saudade, eu sei que Silas também, tá bom? E agradeço, né, essa Certo. participação aqui. Obrigada. Bom dia a todos e bom congresso. Também gostaria de agradecer ao público que se disponibilizou num domingo, né? No sentido de sempre estar nessa educação continuada, né, e permanente. Né? Quem está interessado está de parabéns. Eu agradeço por disponibilizar o tempo para me escutar. Se ficar alguma dúvida, também deixei meu contato. Certo? Pode deixar, até a próxima. Até a Bom próxima. dia e bom final de semana. Até!